Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV News. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você que nos assiste aqui através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo que é em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também a sua audiência, você que nos assiste aqui através do nosso canal do YouTube em mais uma quarta-feira, mais uma manhã especial aqui em Itabuna. O tempo amanheceu aí, olha, entre sol, chuva. Já já eu volto aqui com vocês a previsão do tempo. Porque hoje é dia então de PQP com o Toné e também a Bran Feldman, que fala sobre direito em mais um quadro com episódios especiais para você. E claro, eles já estão aqui no estúdio e vai trazer aí muitas informações para vocês. Bom dia, Tonezinha. Bom dia, Bran. Bom dia. Bom dia, Pérola. Bom dia, Toné. Tava com saudade, viu, Toné? Não some por tanto tempo assim mais não. Bom dia para você que está em casa, nos assistindo em mais uma bela e molhada manhã de quarta-feira, dia 18 de junho, feriadão chegando de São João. E o tema hoje que a gente vai tratar não tem a ver com São João, tá, pessoal? Nem com festa. É um assunto que causa muita polêmica, muita discórdia, e o assunto é pensão alimentícia. Esse assunto a gente vai tratar hoje dando seguimento aos últimos quadros, onde tratamos do divórcio, guarda de filhos. Hoje vamos tratar da pensão alimentícia. Não sai daí, já já eu volto e fica ligadinho que é bem interessante. Tonezinho, o que você trouxe aí pra gente no episódio de hoje de mais um PQP? Bom dia, Pérola. Bom dia, doutor Abraham. Bom dia a todos. Bem, nós vamos falar, como já está próximo mesmo do São João, e aquela história da ponte do Rio de Quitionha estava bloqueada, interditada desde maio. Agora o DENIT resolveu abrir a partir de hoje. Eu vou falar se isso é risco, não sei como é que vai ser. A abertura vai ser parcial. Eu volto ao assunto. Outra história é a questão a falta de água continua. Inauguraram um novo reservatório lá no Novo Joaçanã, mas na parte sul da cidade. Capacidade de 5 milhões de litros. O outro lado, 3 milhões de litros, no bairro Lomanto. Não tá dando para ninguém lá na Zona Oeste, porque tá faltando água no Manuel Leão. Voltaria o assunto. Pérola. Olha, então pode rodar a vinheta e, claro, você aí de casa fica ligadinho aqui em mais um quadro, então, com o doutor Abraham Feldman, Entenda Direito. Claro, você pode deixar a sua pergunta, sua dúvida, o seu questionamento aqui também no nosso chat do YouTube. Olha, vou ficar ligadinho aqui e trazer todas as perguntas para Abraham Feldman responder, o seu advogado. Então pode rodar a vinheta, porque vem mais um episódio de Entenda Direito. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia. Como eu falei há minutos atrás, a gente vai tratar hoje, dando seguimento ao tema que a gente vem tratando, divórcio, como consequência guarda, e como uma outra consequência do divórcio, quando se há filhos, é a pensão alimentícia. Tá? Vamos discorrer sobre o tema e vamos tentar tirar todas as dúvidas, falando de forma clara, objetiva, sem juridiquês, desculpa aqui, para que você entenda e para que você saiba o que fazer, como se defender, o que pode exigir, quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Vamos lá. O casal se divorciou. A guarda permaneceu compartilhada. A guarda é compartilhada, como eu falei na semana passada. O marido, e essa é a hipótese de hoje, saiu de casa, foi para a casa dele, alugou, comprou uma outra casa para ele e tem um filho em comum, o casal tem filhos. Como é que fica isso? Fica assim, os dois, mãe e pai, têm a obrigação, o dever
a responsabilidade de prover o sustento da sua prole, dos seus filhos, os dois, dentro da possibilidade de cada um deles e dentro da necessidade do alimentado. Então vamos lá. Normalmente a criança tem escola, plano de saúde, precisa vestir, precisa ter lazer, internet, telefone, talvez precise de empregada para cuidar da casa, porque 90% das mães trabalham e precisam trabalhar para sustentar, se sustentar e sustentar os seus filhos. Então é feita uma planilha inicialmente com todas as despesas, tá, que a criança tem, ou as crianças também, onde cada um será responsável por uma cota à parte. Em situações normais, o casal praticamente ganha a mesma coisa, então cabe aos dois a proporção de 50% para cada um prover o sustento da sua prole, onde numa sentença judicial ou através da homologação de um acordo em juízo, não existe a possibilidade de acordo fora do juízo. Quando há interesse de incapazes e o menor de 18 anos para a lei ele é considerado incapaz, tem que haver ali a presença do Ministério Público, que é quem protege, quem tutela os direitos do incapaz, no caso os filhos do casal ou o filho, e essa sentença, esse acordo deve ser homologado por sentença pelo juiz da vara de família. Feito isso, dada a publicidade, que é o ato de publicar a sentença, o homem, né, o marido, o pai, o genitor, ele tem a obrigação de pagar alimentos todos os meses, na forma que foi determinada ali na sentença judicial. Tá? Não deixou de pagar, aliás, não pagou, deixou de pagar. O que pode acontecer? O alimentado, através, como ele é menor, tá, ele não tem o ius postulandi, então ele não pode pleitear em juízo. Ele precisa da representação legal da sua genitora, tá, para que vá, através de um advogado ou de um defensor público, vá pleitear aquelas parcelas que estão em atraso. Tá? Isso a partir do primeiro dia. Não tem aquela história de falar, não, tem que esperar 90 dias. Não tem, porque a prestação alimentar, ela tem natureza alimentar, ela serve para subsistência daquela criança, daquela pessoa, daquele filho. Então, o juiz prontamente, encontrando ali os requisitos que a lei determina, né, para o estabelecimento do processo, ele manda o alimentando que está em atraso pagar em 3 dias. Isso está na lei. Não pago nesse prazo o valor que está ali, o valor que deve, o valor devidamente atualizado monetariamente, ele começa a sofrer uma constrição patrimonial e até mesmo ter decretado a sua prisão civil. A constrição patrimonial é o quê? É a possibilidade do judiciário ordenar, determinar o bloqueio de contas e de outros bens também, veículos, imóveis, outras coisas, para forçar, para exigir o cumprimento forçado da obrigação alimentar. Ah, o cara não tem carro, não tem dinheiro em conta, não tem uma casa, não tem nada. Ele pode ser levado à prisão. Tá? Ele pode ser levado à prisão por um prazo máximo de 90 dias. Depois disso ele sai. Mas, pessoal, 90 dias na prisão não é fácil não, tá? É bem difícil, é bem duro. Tá? A prisão ali, diferentemente da prisão penal, né, da condenação penal, seja ela qual for, né, prisão é prisão, ali você está num ambiente ruim, completamente diferente da sua casa, a alimentação é ruim, a acomodação é ruim. Em alguns lugares do mundo, alguns países, as prisões são até muito boas, mas não aqui no Brasil. E aí, depois desses 90 dias, ele livra-se solto. Tá?
Por que essa prisão? O porquê disso? A prisão, ela não funciona como uma pena, como uma forma de condenação. A prisão serve para forçar o devedor de alimentos a pagar a prestação alimentícia, a prestação alimentar que está em atraso. Então ela serve para isso, para forçar o cumprimento da obrigação alimentar. Tá? A gente consegue, a gente que trabalha na área, no direito, e eu não atuo em vara de família, lá nós temos a doutora Beatriz, que é quem atua nos processos de família, a gente vê, muitos genitores, né, principalmente pais, não querendo pagar pensão porque acha que o dinheiro vai para a ex-mulher, né? E não é assim. Criança custa caro, é um sapato a cada 2 meses, é uma camisa a cada 2 meses, tem a escola, alimentação, remédio, lazer, internet, uma série de despesas. E aí quando ele paga lá, o juiz mandou pagar R$ 1.500. É o custo da criança. E o juiz, quando estabeleceu aquela pensão, ele não estabeleceu um número aleatório, vou mandar pagar 1.500, não. Ele viu as necessidades da criança, ele viu a possibilidade dos pais, e para que o juiz determine o pagamento de R$ 1.500, ele deve ter encontrado uma conta de 3.000, onde a mãe seria responsável por 1.500 e o pai seria responsável por 1.500. Porque o dever, a obrigação não é só do pai e nem só da mãe. É uma obrigação dos dois. Existem muitas discrepâncias, incoerências, às vezes, no estabelecimento das pensões. Eu já vi pessoas que, com uma renda de 4, 5 mil reais, porém ostentavam uma vida um pouco diferente nas redes sociais, e o estabelecimento da pensão foi superior às forças financeiras dela, foi superior ao que ela realmente oferia como renda. Então ele ganhava 5, 4, foi condenado não, foi estabelecido pelo juiz que ele pagasse 5 mil reais de pensão. Para ele, aquilo era impossível. Então a gente conseguiu demonstrar que a renda dele não era aquilo, que aquilo era mais o que ele ostentava nas redes sociais. E assim, até um caso curioso. Ele do lado de ele estava numa concessionária da Porsche, e ele estava do lado do carro, né? E depois tirou uma foto dentro do carro. A advogada da outra parte estava dizendo que o carro era dele. Só que ele tinha um HB20, acho que 2015, aquilo não refletia a realidade como a gente vê, né? Que as redes sociais não refletem a realidade mesmo de muitas pessoas. Aquilo é o que elas mostram para o mundo exterior, mas não representa a verdade. Então, o judiciário também atento a isso, ele procura buscar a verdade. E é possível através de declarações de impostos de renda, extratos bancários em períodos mais longos, que não só os últimos 3 meses, períodos de 1 ano, 2 anos, e a partir dali conseguir verificar efetivamente quanto aquela pessoa recebe para que ela pague o justo. E esse justo, quanto é? Normalmente, as pensões alimentícias, elas são estabelecidas entre 15% e 30% dos rendimentos do genitor. Tá? Contudo, vamos colocar aqui uma hipótese. A pessoa ganha um salário mínimo. 15% disso vai dar R$ 200 praticamente. Não é possível que uma criança consiga sobreviver de forma digna, consiga ter todas as suas necessidades supridas com os R$ 200 do pai e os R$ 200 da mãe. R$ 400 é pouco. E assim, nesses casos, ele pode aumentar esse percentual para até os 30%. E outra coisa, Pérola, que eu quero chamar a atenção, os valores que cada um dos genitores pode ter de responsabilidade, de obrigação, podem ser diferentes também de acordo com a possibilidade e a condição financeira de cada um. Tá? Digamos que o marido ganhe R$ 10.000, a esposa 5, então também nada mais justo do que ele contribuir mais, até porque ele pode contribuir mais. Né? E a ex-esposa, a mãe, por poder contribuir menos,
Nada mais justo também que ela contribua menos. Mas é importante ter muito claro, e aqui eu bato sempre nessa tecla, é um dever dos dois, a manutenção da sua prole, dos seus filhos. Abraham, eu tenho uma dúvida que eu acredito que muitas pessoas podem também ter essa dúvida, que é em relação a o não pagamento da pensão por uma das partes, o que normalmente é pelo pai, né, pelo genitor, por não conseguir fazer com que esse valor chegue na criança, por estar desempregado ou por receber um valor muito pequeno. Num caso, por exemplo, em que o genitor não tem condições de pagar ou ele se recusa a pagar, esse valor, essa pensão, ela é passada para os avós ou como é que funciona? Porque tem, né, esse dizer, essa Isso é frase, né, interessante, queria de saber. que Você pode destinar para outro membro de família isso. para pagar, se ele E não tem muitas condição. pessoas comentam até, né, que se o pai não paga, passa para os avós, para o avô paterno, para a avó. Como é que funciona aí, por exemplo, se ele se recusar a pagar ou se não puder? Se ele se recusar a pagar, podendo pagar, cadeia nele. E constrição patrimonial, bloqueio em conta, penhora de bens, veículo, imóvel, isso tudo. Ele não pode pagar. Agora vamos para outra parte que E você não falou. tem bens. E não tem bens. A família, existe na família um vínculo e o dever de serem solidários uns com os outros. Agora, peraí, viu? Só um minutinho aí. Quem pode direcionar? É o réu? É ele que decide. Quem vai pagar é meu pai, é o avô, ou é a avó. É ele que indica, quem indica? É ele que deve indicar, porque o judiciário... Um membro da família que possa pagar. O judiciário, o juiz, ele é inerte, ele aguarda a manifestação das partes. Alguém vai ter que pagar. A criança não pode ficar sem comer. Sim. Alguém vai ter que pagar. Quem puder, por causa do vínculo familiar, tá? Alguém vai pagar. E assim, não é só pai que paga a pensão para o filho, não. Filho também pode ser compelido a pagar a pensão para o pai. Então, Mas em que circunstâncias, Abraão? Eu não entendi. o filho goza de uma boa situação financeira, os pais, por algum motivo, não. O pai pode exigir a prestação alimentar dos filhos. Tá? Isso decorre da relação familiar. E não, mas assim, isso são medidas de exceção, tá? Não são a regra. A regra é que o pai pensione aos filhos, tá? E que os filhos, em caso de necessidade dos seus genitores e total impossibilidade de obter renda dos genitores, que também prestem esse auxílio material, tá? Isso aí é a solidariedade que existe na relação familiar, tá? Então não é só o filho que deve prestar alimentos ao pai, não é só o pai que deve prestar alimentos aos filhos, os filhos também podem prestar alimentos aos pais. E quanto à prestação alimentar de avós, tios, isso também é possível, desde que o genitor não tenha condições, tá, de prestar aqueles alimentos e os avós ou os tios Algum membro da família pode assumir. Possam, exatamente. E isso está na lei, tá? Isso não é uma invenção de algum juiz, isso não é uma invenção doutrinária, isso está na lei mesmo, tá? Decorrente da relação familiar, do vínculo familiar, onde se pressupõe a solidariedade. A solidariedade, pessoal, é o sentimento e o dever de que um deve ao outro. Então, isso para um bem-estar familiar, todos devem se comprometer, e a lei faz isso, não basta só, não depende da sua vontade ou da minha vontade. A lei diz que a família e os familiares podem ser chamados a prestar alimentos aos outros. Quem estipula o valor? Então, as partes podem estipular, através de um acordo, eles entenderem que aquele valor é suficiente. Vamos lá, as contas aqui do nosso filho deu R$2.000. Eu posso contribuir com 1.300, você contribui com 700? Ah, ok, não, para mim tá ok, vamos fechar. E aí eles já chegam lá no judiciário Entrarem com em a proposta de antes. acordo, exatamente. Mas não tem que chegar no judiciário com essa proposta de acordo.
Eles podem fazer esse acordo no próprio processo, durante o processo. Pode começar através de uma briga e no final todo mundo se resolver e através de um acordo chegar nesse ponto. Tá? De, não, esse valor aqui dá para mim, eu também posso pagar X, e aí chega-se nesse ponto. É interessante, Toné, que eu tenho visto assim, talvez uma transformação na consciência das pessoas, onde eu tenho visto pais, assim, extremamente honestos. Olha, eu ganho X, quero que meu filho tenha tudo do melhor que eu posso dar dentro das minhas condições e quero estabelecer uma pensão de X para o meu filho. Maravilhoso, isso é ótimo. Isso, na verdade, deve ser assim. Está tratando do filho dela, do filho daquela pessoa, do filho dele. Né? E o cara tem que querer bem ao filho. Né? Existem, muitas vezes, como eu falei, que os valores determinados em juízo são excessivos. Para isso também tem um remédio. Existe a ação revisional de alimentos, onde, tendo sido mudada a condição financeira de uma das duas partes, ou do filho, ou do que presta alimentos, esses alimentos podem ser revistos. Vamos admitir uma hipótese aqui. Eu sou apresentador aqui da TVI, desse quadro, ganho X, e daqui a 5 anos o programa bombou e vou ganhar patrocínios aqui, 5 milhões de reais por mês. Nada mais justo. Aí a mulher pode pedir um aumento? Pode pedir a revisão de alimentos, sim. Isso qualquer um dos dois pode fazer, tá? Eu posso pedir a revisão de alimentos para majorar os alimentos. Olha, eu estou ganhando mais, posso pagar mais e vamos chegar aqui numa conta boa para ele. Não preciso mais pagar aqueles 3 mil, posso pagar 25 mil por mês. Como também a criança, né, o filho, através da sua representante legal, pode, hoje minhas necessidades são maiores, eu gostaria de aí ele vai no judiciário pedindo aquela revisão, o aumento, né, da pensão alimentar. E outro equívoco, que as pessoas cometem muito, é que, não, fez 18 anos, não preciso mais pagar. Isso com sentença determinando, né, que deve ser pago. Pessoal, não é assim. Fez 18 anos, ela atingiu a maioridade civil, termina ali o poder familiar. E não se confunde com a pensão. A pensão foi estabelecida quando o seu filho tinha 5 anos de idade. R$2.000 por mês. Ele fez 18, você para de pagar? Não, não para. Existem algumas hipóteses que a jurisprudência, que isso já é pacífico, que a pensão deve ser mantida. A principal é quando o filho ou a filha ele está cursando um curso técnico profissionalizante ou faculdade. E aí a obrigação alimentar ela pode se estender até os 24 até o final anos. Do curso, Até os 24 anos ou até a conclusão do curso. Que acontecer primeiro. Então, não existe o filho com a profissão estudante, porque senão seria muito fácil, né? O cara fez a faculdade lá, levou 10 anos para fazer a faculdade, recebendo lá a grana do pai, e depois já emendou uma pós-graduação, aí da pós-graduação emenda um mestrado, saúde. E aí depois emenda um doutorado, então ele passa 25 anos estudando. Não é assim. Já está usando de má fé, não? E a gente vê isso muito claramente, tá, Toné? A gente vê muito claramente. Abra, agora eu tenho uma dúvida aqui. Por exemplo, se tiver, não sei como é que vai estipular esse valor da pensão. Se tiver 5 filhos, idades diferentes, é um valor para cada um, por filho, ou é um total? Porque um tem 15, outro tem 10, outro tem 5, outro tem 2 anos. Como é que é isso? Estipula-se um valor que sirva para todos. Um valor total que sirva para todos. Que sirva para não todos. importa a idade, a faixa etária. Eles têm necessidades diferentes. Sim, mas as necessidades são diferentes, distintas. Então, é isso que eu quero falar. Mas aí como é que você cria essa conta num casal que cada um ganha um salário mínimo? Como é que faz isso? É difícil, não é fácil.
Então, assim, o limite de 30% é uma referência. Mas há casos extremos como esse que você falou, que tem 5 filhos, E onde idades que a distintas. pensão pode chegar a 50% do total de As rendimentos necessidades de cada um da faixa etária são diferenciadas. Mas também o que paga a pensão, ele tem... a gente tem que olhar pela possibilidade dele. Muitas vezes não é possível. Lá no valor total, referencial, e acabou. Total. E aí... mulher que se vire lá. Não é a mulher que se vire. Os dois estão se virando. Cada um vive de acordo com a sua condição financeira. A condição financeira daquela família é aquela. Então não pode se exigir nem dele e nem dela que algum valor que vá acima das forças de quem está pagando. Porque é impossível, senão você está condenando o cara já a uma prisão, porque ele não vai conseguir pagar. Sim, exatamente por isso. Então, no caso, o ex-marido está pagando. Mas aí tem aluguel, tudo isso, como é que faz? Ele pode alegar isso também, esses custos? Não, ele é obrigado a pagar o aluguel? Ele é obrigado a pagar? Aluguel de quem? Da casa, do imóvel onde os filhos moram? Então, ele é obrigado a pagar a parte dos filhos, né? Mas é dividido com a mulher? É isso aí? Em tese, sim. No mundo ideal seria dividido. Tá? Em iguais condições. Porque são os 5 filhos não são só dele. Os cinco filhos são dela também. Você tem aluguel, tem luz, tem água, tudo, internet. Tudo. E ele tem que pagar metade disso tudo dos filhos. Então, metade das despesas dos filhos ele pagaria, e outra metade a ex-mulher pagaria. Ou a ex-companheira. É um assunto assim, Toné. É meio complexo. Ele é bastante complexo. Mas a gente tem que olhar por todos os prismas, por todos os ângulos, todos os pontos de vista. As crianças precisam. E quem paga tem recursos limitados também, muitas vezes. E bem limitados. No caso de desemprego, o cara faz o quê? E se a mulher não trabalhar? Quem vai assumir esse custo? Então, se ela não trabalha, ela pode ir menos. Ele vai ter que, talvez, contribuir com mais. Agora, ela sendo saudável, tendo força de trabalho, não há por que também ela não trabalhar. A não ser que ela seja impossibilitada por causa de doença de algum filho, um filho pequeno, e eles não tiverem disponibilidade de creche, ou o município não oferecer a creche, ou eles não poderem pagar. Então, cada caso é analisado individualmente. Não existe uma receita, uma fórmula que resolva todos os casos. Cada caso é analisado individualmente para que se chegue a uma solução específica, adequada, proporcional e o mais próximo do justo e direito para aquela família. A gente precisa entender que nessas ações de alimentos, na prestação de alimentos, o que a gente busca preservar? O bem-estar dos filhos, a subsistência digna. E aí a discussão pode ser mais ampla, né? O homem recebe um salário mínimo e a mulher também, tem 5 filhos. O salário mínimo deveria ser digno, mas não é. Então, assim, de onde vem as pessoas podem melhorar também de vida, podem trabalhar mais, se aperfeiçoar, crescer nos seus empregos, nos seus trabalhos, sim, e ter uma renda melhor. No decorrer desse processo aí, o indivíduo for demitido do emprego, e aí fica como? Então, ele pode alegar, vai suspender o pagamento da pensão? Não existe previsão para suspensão. Ele pode justificar algum atraso, alguma dificuldade, a justificativa... Sim, mas ele foi demitido lá do emprego. Então, mas ele tem que correr atrás de outro emprego. Ele vai ter o seguro-desemprego dele. E vai fazer o quê? Deixa a criança morrer de fome? Não pode. Ele tem que correr atrás. Existem pessoas ali, crianças, adolescentes, que dependem da força de trabalho dele. É a mesma coisa, não vou mais trabalhar. A partir de hoje eu não trabalho mais. E meus filhos, faço o quê? Ficam sem comer? Vão andar pelados? Não. É um dever. É uma obrigação dos pais sustentar os filhos. Tá? É uma obrigação.
Agora tem outro caso também. Se ele tiver desempregado, ele vai preso. Ele se recusa a pagar, ele vai ficar preso a vida inteira? Como é isso? 90 dias. E em caso de desemprego, Toné, normalmente não é decretada a prisão, E porque se ele tem ele que se procurar recusar a pagar? Eu não vou pagar. Achar que a preso. quantia, hein? Preso, Aí ele cadeia. fica até quando? Ele vai continuar 90 preso? dias. 90 dias. 90 dias. Depois de 90 dias ele é solto? Ele é solto. Aí por outros motivos, né? Por outros atrasos, ele pode ser preso de novo. Mas a prisão Mesmo que ele não tenha quitado, Abraham, ele vai Não, solto? se ele quitou, ele sai. Quitou, fez um E se ele acordo não lá. quitou? Ele vai ficar na cadeia. Esses Por 90 até dias não 90 existe. dias. Não- Fica 90 dias. Fora isso, não tem assim um tempo determinado de prisão, não? Vai ficar 2 anos, 3 anos de prisão? Não existe isso, não. Não, 90 dias. 90 dias. Ele pode, em outro processo, por outro atraso, ser preso de novo. Não é incomum a gente ver isso. A não quitação do débito, aí ele tem que volta pra cadeia. É uma hipótese extrema, mas pode ser sim. Ah, pode ser. Pode ser. Esses processos de família que envolvem pensão alimentícia são complicados. Tem muita emoção ali, tem necessidade das pessoas. Você imagina, porque o pai não conseguiu pagar a pensão alimentícia, a mãe não conseguiu pagar a conta de luz. E aí fica lá a família inteira sem energia elétrica, sem água, sem comida. Então, as coisas têm que a gente precisa ter muito cuidado. Para essas famílias de baixa renda, o governo federal, o estadual e os municipais também têm programas de assistência social, assistência material para eles, mas muitas vezes também é insuficiente, porque as necessidades são muitas. Uma criança pegou uma infecção e vai lá comprar um remédio, o remédio é R$100, cento e tantos reais às vezes. Como é que uma pessoa que recebe um salário mínimo para se sustentar e sustentar 5 filhos vai comprar um remédio de R$200? Agora, assim, por exemplo, se a mulher tiver mais condições econômicas do que o Ela indivíduo, contribui com mais. ela pode contribuir com mais? Pode contribuir com mais. Ele pode alegar isso e... Pode, porque cada um contribui na medida da sua possibilidade. A condição econômica. A condição econômica. Para ela é possível contribuir com mais, que com mais contribua. Para ele é possível contribuir com mais, que com mais ele contribua. Então, cada caso é um caso e deve ser analisado individualmente, não a fórmula. Cada caso tem que ser observado unicamente para ele. Agora, assim, para encerrar aqui minha participação, e se um dos filhos optar por morar com o pai? Que pode tirar, ele pode declinar de pagar, então, porque ele está morando com o teto com o pai, não está morando mais com a mãe? Sim, sim. Pode ser? Certamente. Certamente, porque as despesas que ele teria na casa materna passaram para a casa paterna. Aí ficou menos a um. mãe menos pode ser um. compelida a prestar alimentos ao filho, sim. Os alimentos não são para o marido, ex-marido, ex-esposa, ex-companheiro ou ex-companheira. Os alimentos são para os filhos. Para as crianças. A prestação alimentar é para os filhos. É isso que a gente precisa ter em mente, é isso que as pessoas precisam ter muito claro. Você não paga pensão para ex-mulher, você está pagando para os seus filhos, para a subsistência deles. Mas muitas mulheres pegam esse dinheiro, gastam com coisa supérflua e não cumprem a parte dela. São poucos casos, não são muitos não. Mas Poucos mesmo, porque viu, pensão, na maioria das vezes, é um dinheiro bem pequenininho, bem restrito, as contas estão altas, comida tá caro, carne tá caro. Não tô aqui defendendo colégio os de homens, menino entendeu, tá Pera? caro. Mas existem casos que a mulher pega o dinheiro e compra outras coisas e não paga as coisas que tem que pagar isso dentro é de casa. verdade. Comprar, fazer uma feira boa e tal. Na minha experiência, isso é uma minoria, tá? Mas tem, mas acontece. Tem, mas é uma minoria. Eu acho que vale a boa fé das pessoas sempre, né? Abraham, já pra gente finalizar aqui, eu queria entender o seguinte: em qual situação, em qual ocasião é necessário que esse homem, na maioria das vezes é o pai, é o genitor, quem paga essa pensão, quem faz ali então esse valor, ele vai precisar pagar a mãe e as crianças? Que muitas vezes no divórcio acaba tendo que pagar um valor, uma pensão, né? Estipulado ali um valor. Em quais casos e como é que fica? Existe um valor só para os dois ou é um valor separado? Você está falando ele pagar pensão para a ex-mulher, né? Isso, no caso do divórcio. A regra hoje é não ter pensão para a ex-mulher, a não ser que ela seja incapaz para o trabalho, tá?
vamos lá, passaram 30 anos casado, ela ficou 30 anos fora do mercado de trabalho. Como é que ela vai se recolocar no mercado de trabalho? Não vai conseguir, ou vai ter muita dificuldade. Então, nesses casos, como que o judiciário tem resolvido? Ou estabelece uma pensão para ela, tá? Onde o homem, o ex-companheiro, o ex-marido, vai pagar um valor X para ela, tá? Ou isso definitivamente, para sempre, per toujours, em francês, ou pode ser estabelecido por um determinado prazo, onde esse prazo é entendido como um prazo razoável e suficiente para que ela busque uma colocação no mercado de trabalho. Tá? Existe isso. Essa é a solução que o judiciário tem encontrado e de forma bem acertada. Olha, então a gente conseguiu aí, então, a nossa resposta de dúvidas aqui também de internautas que mandam, sempre deixam aqui, então, com a gente. Mas chegamos ao final do programa de hoje. Quero te agradecer o pessoal de casa e que a gente pode esperar para a próxima quarta. Então, quarta que vem, ainda vou ver. Mas eu vou trazer algum tema interessante para você. Tá? Pérola, obrigado. Tonezinha, obrigado. Tava com saudade de você, das suas perguntas, das suas polêmicas. E você tá linda hoje com esse chapeuzinho de... Anarriê. São João! Anarriê, isso aí. Você de casa, pela atenção, pelo carinho, pela sua participação. Meus agradecimentos. São João chegando, pessoal. Se beber, não dirija, respeite a sinalização, seja um cidadão de bem. É uma época que as estradas têm muita violência, então vai na manha, vai na paz para você viajar, curtir e voltar bem para sua família e com a sua família. Um beijo e muito obrigado pela sua audiência. Olha, aqui depois do Entenda Direito, a gente volta com muitas notícias aqui para vocês. Tonezinha já veio aqui, olha, no clima de São João, toda junina, toda no cor, toda colorida e de xadrez. E é nesse clima que a gente começa, né, Toné? Falando de São João, porque vem aí, a gente já tem o São João batendo nas portas. Acredito que muitas cidades aqui do extremo sul baiano já estão aí com os eventos, né? O São João antecipado, onde a população consegue ali se divertir, aproveitar. Quem também é comerciante, com seus carrinhos, com as suas vendas ali, então. E a gente fica feliz por isso, né? Agora, um dado aí que é alarmante também quando a gente se fala nessa época junina, nessa época de São João, de festejos, grandes cidades aqui, então, a gente sabe que reúne, né, muitos artistas renomados, com músicas assim, que ultrapassam gerações. A gente quer assistir, a gente quer ir com os amigos. Agora, os acidentes, a gente tem visto frequentemente, né? Tanto ali na cidade de São José, que liga para diversas outras cidades aqui, do extremo sul baiano, quanto para o lado de cá, entre Bicaraí e Bicuí, que tem curvas sinuosas ali também. A gente sabe que Vitória da Conquista conta aí com a Serra do Marçal, muito perigosa. Então, para essa época do ano, redobre os seus cuidados na pista, tá? A gente ressalta aqui, a Polícia Rodoviária Federal vem fazendo agora um trabalho aí, desempenhando com uma suposta agora, né, interligação aí para quem sai das cidades, para eles entenderem exatamente como é que tem sido esse translado, para entender também como é que está sendo ali essas curvas, se estão bem sinalizadas. Então agora a gente fica na expectativa também de que seja feito da melhor forma possível, né? Para quem está vindo ou quem está indo para as cidades, consigam ver, visualizar os animais também que ficam soltos na pista. É um perigo. Então, assim, faz a revisão no carro, o farol tá ligando, tá alto, tá bonitinho, pronto, freio, conserta, vê direitinho ali, olha. E bebida, volante e álcool são o que, Tona? Perigo. Não combinam. Não combina, não dá. E a gente sabe que Tem que agora... observar também, além do freio, o limpador de para-brisa, viu? Com certeza. E agora então, né? 5 da manhã,
4, 5 da manhã, o dia já está raiando. Nessa época de frio, então, amanhece mais rápido. Ainda mais que esses locais de maior concentração dos festejos juninos, mas aqui fica no sudoeste, por aí, é uma zona que tem muita neblina nessa época, então tem que ter cuidado. Tem que estar embaçado, você tem que ter cuidado para você não, para enxergar, ligar a luz, estar sempre com a luz baixa, o farol. Você não pode deixar perder de vista isso. É, Tem e as que ter pistas cautela. aqui são Ou sinuosíssimas. então, se não quer sair mais cedo, saia mais tarde, perto de meio-dia, que você já não vai encontrar a neblina, não precisa correr. Outra coisa também, que é uma zona que tem muita área de pecuária e onde circulam muitos animais. Então, tem que ter cuidado para ter animal na pista. Exatamente, é um perigo e a gente deixa aqui esse alerta para você de casa, tá? Então, vai beber, evita aí, então, tá saindo Agora tá embriagado. difícil, viu, você não beber, né? Então, Não, bebe, mas não precisa embriagar, né? Ficar caindo no chão. E quando bebe, tem gente que quer... não é nem de beber, é até você dormir no volante, né? É outro aspecto. Esse daí é um dos sintomas da embriaguez, né? Porque o sono ele rouba tudo. Eu digo assim, quando eu tô com sono, meu amor, quer me ver estressada, Toné? Eu estar com sono, ficar conversando, porque meu sono é uma coisa assim É sagrado. espetacular, não. Meu sono chegou, eu tenho que dormir. E ele, ó, desliga tudo. É tipo a tomada, quando você tira da tomada, o sono chegou, é assim. Então evita. Bebeu, tenta ali beber água, comer, vai conversando, liga uma musiquinha no carro, põe o farol ali que dá para você ir e o amiguinho, o motorista da frente também conseguir visualizar tudo. Então não liga aquele farolzão na cara do colega e evita, né? Porque se no trânsito você der prioridade à sua vida e cuidar também da segurança do outro, eu acho que todo mundo faz ali um caminho certo, né? Um tentando se ajudar e ajudando o outro. E assim a gente consegue ter menos acidentes de trânsito, menos mortes. Esse final de semana foi marcado por diversas mortes aqui no extremo sul, por isso que a gente já iniciou aqui falando, né? Muitas pessoas deixam aí, inclusive uma moça, né, que prestava ali tantos serviços à comunidade, ajudava as pessoas. Foi em São José da situação... Vitória? No trecho de São José da Vitória? No trecho de São José da Vitória. Um acidente assim muito, muito triste, uma vida inteira pela frente, com saúde, com alegria, comemorando, e que infelizmente foi ceifada ali em uma curva. Então fica aí essa dica para você de casa. Vai curtir os E a festejos pista tá juninos. molhada, que tá chuvosa, né? Chovendo tem que observar todo as dia condições de praticamente, né, meteorologia. Toné? Tem que estar atento, observando aí o tempo, a temperatura. Tempo e temperatura. Exato. Olha, eu quero continuar aqui com vocês nos nossos destaques do dia. E um desses casos que a gente vai falar aqui, então, é sobre um caso que repercutiu muito e que deixou também ali um mistério pairando no ar. E agora o laudo pericial já foi, então, ali trazido como causa uma asfixia. Eu estou falando do Adalberto, ele que foi encontrado sem a calça e sem os pares de tênis em um buraco de obra no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ele havia ido ali para mais um evento entre amigos, conhecidos, e em um desses momentos ali, ele se despede do amigo já na ida para casa. O amigo conta que o Adalberto foi em direção ao estacionamento onde estaria o carro. As imagens que vocês veem aí na tela é do buraco onde ele foi encontrado. Haviam ali quase 6 buracos ao lado desse. Cerca de 6 buracos, e em um desses buracos ele foi encontrado ali já sem vida. O exame, então, agora já foi identificado, então, como a causa da morte, a asfixia. Ele havia desaparecido, então, no dia 30 de maio e foi encontrado no dia 3 de junho. A família, então, ficou ali consternada na busca, então, por Adalberto. O que a gente sabe também é que, além de Adalberto ele ter ficado desaparecido, as mensagens no celular não chegavam. E foi o que chamou a atenção da esposa e fez com que ela despertasse, então, que algo de ruim teria acontecido. É quando ela entra em contato com esses amigos que Adalberto teria enviado vídeos, fotos, mostrando que estava no lugar, postando também nas redes sociais. Ela entra em contato com um deles, que a polícia já descartou a hipótese de ser ali uma possível, então, vítima da situação. Algumas pessoas acreditavam que ele teria sido, então, envenenado. Já foi descartado essa hipótese também, porque pelo monitoramento das câmeras de segurança,
a gente já consegue identificar aqui o Adalberto, ele segue ali, Tonezinho, em direção ao estacionamento. Porém, ele não vai pela área certa, por onde, obviamente, todo mundo saiu. Ele foi por uma área restrita, ou seja, por fora. Quando ele foi por essa área, agora já foi levantado a hipótese ali pela Polícia Civil de São Paulo de que ele teria tido um confronto, teria conversado ali com o segurança, já em um tom um pouco mais elevado, e isso deu à tona, então, uma briga entre eles, e que possivelmente, então, o fato do Adalberto estar sem o tênis e sem a calça é de que ele teria, então, ali subido nas costas do Adalberto, teriam tido uma discussão calorosa. Enfim, acontece agora é que, além desse exame pericial, o laudo que mostra ali que ele foi morto por asfixia e foi colocado ali, então, nesse buraco ainda com vida, porém ele estava desacordado. A imagem é essa aí do buraco, tá? O buraco tem mais de 6 metros ali de profundidade, ou seja, era quase impossível ele sair dali, e principalmente de que alguém escutasse gritos e tudo. O que a polícia acredita é que ele foi colocado desacordado, porém com vida, nesse buraco. E quando ele acordou, se deu conta, então, ali da situação, ele já estava muito fraco, muito vulnerável, e é quando ele não resiste. Então, ele já estava realmente ali com os últimos sinais de vida, no momento em que ele começa a trazer à tona, né, uma lucidez, porém já morre em seguida, pela profundidade do buraco, por tentar também ali sair, não conseguir. Então ele já estava bastante fraco. No corpo não foi encontrado, Tony, nenhuma lesão que demonstra ali, né, que eles brigaram, tiveram ali nenhuma marca de lesão corporal. Então, o que justamente traz à tona, nas hipóteses da polícia, é de que ele teria, então, tido ali uma discussão com um dos seguranças por ele ter entrado nessa área privada. Então, assim, era uma área restrita, estava acontecendo a obra ali no autódromo, ele entra por essa área e agora os seguranças estão sendo ouvidos ali pela polícia. Cerca de 188 pessoas estavam ali, então, trabalhando no autódromo nessa noite em que o Adalberto some, no dia 30 de maio. Porém, agora, metade dessas pessoas serão ouvidas, porque algumas delas são prestadoras de serviço, então não ficam ali sempre, não atuam sempre. A polícia levanta a hipótese de que seja uma pessoa que está há mais tempo, que já conhecia exatamente o lugar em que estava colocando o corpo, uma vez que a roupa do Adalberto ela não foi encontrada. No carro também foram encontradas marcas de sangue e agora a polícia faz aí toda uma perícia para investigar. O que primeiro tinha tido, né, Toné, como notícia, informações vindo da polícia e da perícia, é de que ele teria tido uma discussão próximo ao carro. Como ele foi encontrado sem roupa, muitas pessoas acreditavam de que ele foi fazer xixi, foi lá para fazer as necessidades dele, próximo ao carro, no fundo, ou nessa área restrita, e acabou que chegou alguém. Porém, ele não estava só sem as calças, ele estava sem a calça e sem o tênis, o par de tênis. O que a pessoa queria com esse par de tênis, ninguém sabe até o momento, e não foi encontrado. Logo em seguida, foi encontrado vestígios de sangue, Tony, dentro do carro dele. Porém, a polícia já trabalha agora com a hipótese de que pode ter sido sim ali, né, uma discussão e alguém se machucou, ele ou a pessoa, o elemento, né, que conduziu ele ali já sem vida até o buraco, ou pode ser já marcas, vestígios de sangue mais antigo. Então, de que ele poderia ter se ferido, o esposo ou alguém, e essa marca de sangue com luminol foi encontrado ali no carro. Então, agora a gente fica na expectativa também para receber aí as informações vindo do segundo laudo pericial, que vai trazer então à tona aí de quem é de fato esse sangue, né? As amostras de DNA que são cruzadas aí pelo Instituto Médico Legal. Essa foi uma morte, então, que levantou aí muitas suspeitas, né? Primeiro por se tratar ali de um dia alegre, feliz entre amigos. Porém, o que também um amigo teria dito é que ele teria bebido muito e que ele teria utilizado substâncias ilícitas. Teria feito uso da maconha. No laudo médico consta que não tinha ali nenhum sinal de entorpecentes, muito menos de álcool. Então, assim, a polícia já tirou esse amigo aí
descartou a possibilidade dele ser ou estar envolvido aí com o caso. Porém, assim, um amigo que fala que ele estava bebendo bastante, que estava alterado, que usou maconha, né, entorpecente, e agora o laudo mostra o contrário, eu acho que tem alguma coisa aí que não tá cruzando, Toné. Eu acho que tem alguma coisa, ou que o amigo presenciou, que o amigo escutou e saiu, não queria se envolver ali na discussão. Alguma coisa tem. Eu não vou dizer, olha, Tonezinha tava aqui de vermelho, mas Tonezinha tava de xadrez, de preto e branco. Tá aqui na câmera mostrando sua roupa. Aí eu tô falando que não é isso, então assim, tem alguma coisa ali que não está batendo de fato, né? Agora a gente fica na expectativa de que o laudo realmente que mostre o DNA das marcas de sangue que ficaram ali no carro do Adalberto, elas agora tragam à tona quem foi essa pessoa, né? Além de que nesses casos pode acontecer de ter ali outros envolvidos também. Mas a principal hipótese, a principal suspeita da polícia até o momento é de que ele teria se desentendido com um dos seguranças ali do autódromo de Interlagos. O autódromo até o momento não emitiu nenhuma nota de esclarecimento, porém estão sim a favor, trabalhando junto com a polícia, fornecendo ali toda a área também para ser investigada, nome, lista ali de todos os trabalhadores que estavam na noite e na semana também que o Adalberto foi encontrado, né, 3 dias após. Então, a qualquer momento a gente volta aqui com vocês e com atualizações aí também desse caso, né, que é um dos casos aí que mais choca quando a Até gente porque fala. eu não tô acompanhando bem esse caso, Pérola, mas é difícil. Porque se foi um acidente, um buraco, ele caiu, então antes de cair ele tirou a calça e o tênis. Aí fica difícil de acreditar, né? Não, e se Eu ele vou cair, tirou? então tirou a calça e o tênis e caiu no buraco. Mas e se ele tirou essa calça e esse tênis, isso foi para onde? Quem pegou? Tinha interesse em quê? Tá, mas e aí? As câmeras não mostram ninguém saindo com sacola, com nada? A conclusão, eu não tô, eu tô explicando, eu não tô acompanhando bem o caso. Mas eu acho que ele foi um homicídio. Com certeza, né? E principalmente porque ele passou, as câmeras mostram ele entrando em uma área restrita. Então, alguém que com certeza estava nessa área conhecia bem dali. Ou ao menos já tinha interesse em tirar a vida do rapaz, né? Que eu acho que esses acontecimentos, principalmente por ele estar sem a calça, é estranho, né, Toné? Sem a calça, sem o tênis. Ah, eu vou um buraco aqui, eu vou me jogar. Nem suicídio não pode ser. Primeiro eu vou tirar o tênis e a calça, não entendi. Foi a mesma coisa. A frase da esposa dele foi justamente essa. Eu não acredito que o meu marido ele tenha tirado os pares de tênis e a calça e tenha caído num buraco. Ninguém vai fazer uma coisa dessa. Agora sim, se ele caiu, se tropeçou, por que ele estava sem calça? Também ninguém sabe. No carro não foi encontrado. Nas imagens da câmera mostram ele indo pro carro com a calça e com o tênis. Não foi encontrado nem entorpecente no corpo dele. Os exames mostram. Então, assim, por que esse rapaz estaria sem né, a parte de baixo e os tênis? Isso aí a gente agora fica na esperança. O que você trouxe aí pra gente, Tonezinha? Eu vou falar sobre a questão da ponte do Rio de Quitionha. Que a partir de hoje o DENIT liberou parcialmente para veículos leves a travessia. Só que já está havendo abusos. Estava conversando ali com o Barbosinha e ele explicando. Mas isso foi ontem. Sim, mas não existe. Estava bloqueada a ponte desde maio. Não era para passar carros pesado, carreta, caminhão, ônibus. Então, estavam usando um desvio. Que esse desvio realmente estava muito precário, cheio de lama, de buraco, que o pessoal, os motoristas começaram a reclamar, até porque também aumentou realmente o percurso. Ficou muito mais distante para você chegar no seu destino. A partir dessa quarta-feira, a travessia sobre o Rio de Jequitinhonha, na BR-101, no trecho de Itapebi, está sendo liberada parcialmente a partir de hoje. E suas operações estão sendo coordenadas pelo sistema Pare-Siga. Pare-Siga, quer dizer, vai uma certa quantidade de veículos para, o outro vem, o outro volta. Não pode ser ao mesmo tempo. Então, só pare, siga. Tem realmente que cumprir essa determinação do DENIT por uma questão de segurança. Porque foram observadas para o bloqueio, quando foi interditado totalmente, em maio, foram observadas certos rachaduras nas pilastras, já estavam à mostra ferros, e também na pista, que estava realmente com
problemas, então foi obrigado a realmente a bloquear. Agora, o ministro dos Transportes, o Renan Filho, anunciou que uma nova ponte deverá ser construída a partir de julho, ao lado da atual. Julho é para a semana, praticamente, que já está terminando o mês, a partir de julho. O investimento está orçado em 100 milhões e vai ter 510 metros de extensão e prazo de conclusão em até 12 meses. Eu não confio nesses prazos que eles dão. Ainda mais tratando de governo federal, estadual, que sabe. Porque eu tô vendo, a gente vê aqui, pode comparar com a feira do São Caetano, a feira livre. Que deram que era 1 ano, já tem 2, já vai para 3. Agora estão dando 6 meses para terminar a conclusão. Ninguém sabe, né? Então, a ponte, a nova ponte vai ser, do Jequitinhonha, vai ser construída ao lado da outra, dessa atual. E está orçada em 100 milhões. E o prazo que eles deram, segundo o ministro do Transporte, Renan Filho, é até 12 meses. Agora, a reabertura da ponte está sendo feita após uma série de serviços emergenciais definidos pelo DENIT. DENIT, gente, vem a ser o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. E retirou uma camada de asfalto e a limpeza do sistema de drenagem, visando reduzir a carga sobre a estrutura e permitir o monitoramento do comportamento da ponte por até 15 dias. Ao fim desse período, será feita uma nova avaliação para decidir se será possível ampliar o tráfego para veículos mais pesados. Porque, além de ser a liberação ser parcial, só poderá estar sendo permitida o tráfego de veículos para carros particulares, carros pequenos, de médio porte e tal, de pequeno porte. Mas caminhões e ônibus não estão sendo autorizados, preste atenção. Aí então a questão também da fiscalização, Pérola, porque vai ter uma fiscalização, vai ser intensa, principalmente agora, nesse período junino. Todo mundo vai atrás de festa e vai circular sobre a ponte de Jequitinhonha. Vai ter fiscalização, vai ter multa. Você não pode estar trafegando como você quer. Se você caminhão, carreta, não vai poder trafegar. Não está aberto para isso. Tem que ficar atento. Essa fiscalização, gente, tem que ser 24 horas, não pode parar. Porque tem muita gente, muitos espertinhos, aí carregado de aqueles, como é que chama aqueles carros? Cegonha, carregam, né, que transportam veículos. Quer dizer, um veículo de grande porte, carregando mais uma centena de outros veículos, centenas de toneladas, não estão podendo trafegar. Ônibus também não está trafegando, não vão poder trafegar. Só vai assim, vans, ambulâncias e realmente veículos mais leves. Aí podem trafegar sobre a ponte de Jequitinhonha. Nesse período aí, o DENIT está liberando a partir de hoje, quarta-feira, dia 18. Pérola. Olha, esse daí é um trecho, né, muito movimentado. Assim que a ponte ela foi liberada, então, ali para o tráfego normal de pessoas, né, já foi falado também que caminhões não poderiam passar. Embora vans também podem passar ali. Eu acho assim, então, né, que não está para cair como as pessoas acreditam que esteja. Agora precisa passar pela reforma. Se precisa, então, ali ter, né, uma construção nova, ou claro, se precisa passar pelo processo agora, né, de reforma, para que liberar van? Para que tá liberando tanta gente passar também? Eu acredito que só veículos pequenos já era necessário ali. Mesmo que dificultasse, né, para que essas pessoas passassem ali de uma cidade para outra. Mas é melhor, Tô, né, remediar. A gente teve um caso recentemente de uma ponte que desabou com 1 tonelada de pessoas em Foi cima. em Tocantins, não foi? Isso, e muitas pessoas morreram. Então, assim, a ponte não tá E caindo. teve corpos, viu, Pérola, que não foram nem encontrados. Até hoje. Até hoje. Mais de 6 meses e tem pessoas ali que não foram encontradas. Nem pra família dar uma despedida, né? Dar um enterro digno. Então, assim, tá, não tá para cair. Mas existe um risco? É pequena a possibilidade? Mas existe. Então é melhor evitar, né? Eu acredito que quando se trata aí de vidas, quando se trata de segurança, eu acho que tem que ser em primeiro lugar. E Então, não pode estar passando de vez, veja bem, mão contra mão, não pode não. Pare, passa um grupo, depois para, siga.
Aí vem outro. É assim, um vai, outro vem, devagar. Não pode ser ao mesmo tempo. Eu acho que e tem que ter uma fiscalização aí justamente com a Polícia Federal, né? Polícia Federal. Rodoviária Federal. PRF. Porque senão vai ter gente que não vai obedecer, vai ter caminhão pesado querendo passar ali com toneladas, mais do que é necessário, mais do que pode. Então, o negócio vai pegar. Se não tiver Carretas, policiamento... porque aquela área ali tem muita madeira, carretas carregadas de veículos pesados carregando uma carga de madeira, aquelas empresas de distribuição de gás, né, de bujão de gás, isso tudo vai ser proibido, não está podendo. E ônibus também não está, não. Ônibus não está, não. Ônibus comerciais de passageiros não está, não. Não está aqui na lista, não. Por enquanto, eu vi aqui, não está. Só veículos leves. Ônibus não é um veículo leve. Pois é, eu acredito Tem que que ficar muito atento. precisa ter um policiamento ainda maior, porque senão as pessoas não obedecem. Agora, eu vou lhe dizer, viu, Pérola, eu ainda não confio. Também. Eu acho muita loucura isso. Mas como eles são técnicos, né, eles entendem, engenheiros e tudo, fizeram um estudo e emitiram um laudo, esse laudo técnico, que pode ser uma liberação parcial de tráfego de veículos sobre a ponte. Vamos ver. E tem que estar sempre fazendo como eles falaram aqui. Pode que um dia vai fazer uma nova avaliação para ver. Principalmente agora nessa época, que é a época de festejo junino, e o tráfego vai ser intenso ali naquela área. Justamente, eu acredito que se existe a possibilidade, né, Toné, de desmoronar, ou pelo menos a gente sabe que são pessoas passando Eu por acho ali. que não é segura. Ainda eu vou lhe dizer. Se for, eu prefiro nem arriscar. Nem arriscar. Porque se já foi interditada totalmente, agora vai ser liberada parcialmente, mesmo assim você ainda fica em dúvida. Né? Eu acredito que é uma situação complicada, né? Porque várias pontes, inclusive aqui da nossa cidade, precisam passar por uma reforma, uma análise. Tem uma ponte aqui mesmo que eu passo quase todo dia, né? E eu fico morrendo A de de São medo. Caetano? Não, a de São Caetano tá de boa. A Essa ponte daqui de Lacerda, qual delas? Essa daqui, ó, que chamam de Ponte Nova. A do Calixto Midley. Conceição. Meu Deus do céu, essa ponte é um perigo. Essa ponte aí, olha, eu fico morrendo de medo, porque é uma das pontes mais antigas aqui, viu, Toné? Não, essa não, essa é a mais nova, que chama da ponte Essa nova. é a mais nova? É, a ponte Mas nova, ela é a já tá Calixto tão Midley. Essa foi a acabadinha, última, não coitada. teve mais outra. Mas As tá outras tão são bem mais acabadinha. antigas. E a mais pior, antiga é a viu? do Marabá. É a mais antiga aquela ali. A do Marabá passou por enchente, sobreviveu à enchente, e agora essa daqui eu acho que ela tá muito mais A ponte perigosa. Lacerda São Caetano veio depois. Agora, a dessa da Conceição aí, que tá interditada já há muitos anos, muitas décadas que não passa veículos, é só para pedestres, tudo bem. Agora essa Calixto Midley é a mais nova, que já deve ter uns Mas 20 ou ela 30 tá anos. precisando, porque tem vezes que a gente passa ali, vem Balança. caminhão, balança. A Marabá eu nunca senti Balança, mas não balançar. cai. Eu espero que não caia. E eu lá em cima, então. São as pontes do rio que caem. Deus me livre, tá repreendido. A gente fala assim, brincando, né? Mas é algo bem, bem perigoso, né? A gente tem que trafegar com segurança, principalmente a gente que é motorista, no meu caso, a gente tem que ter segurança. Vai, não vai. Pare, siga, ou então não vá, não arrisca. Na dúvida, não ultrapasse, não vá. É justamente. Olha, a gente tem aqui uma matéria bem especial, que é um documentário de 100 anos do Abrigo São Francisco, feito então pelo nosso cineasta Vitor Augusto Xavier, que lança aí então esse filme contando sobre a instituição. Pode rodar aí pra gente, produção, porque assim, é de aquecer o coração, né? A gente fala então de um abrigo que conta ali com amor, afetividade, muito cuidado das pessoas mais vulneráveis e que precisam tanto do nosso respeito quanto do nosso carinho. Foi um evento que se culmina com a entrega dos exemplares das edições das revistas Vitória, que por sinal é uma colaboradora lá da TVI, que nós queremos deixar aqui registrado o nosso abraço e a nossa gratidão a ela. Nós entendemos que esse momento, onde nós fazemos o registro de um século de existência, a instituição se prepara para se renovar. Renovar no sentido de que mais 100 anos poderão ser feitos
A instituição deverá estar renovando e buscando a comunidade de Itabuna para participar do seu quadro social, porque nós somos uma instituição aberta, filantrópica, existente, com um século de existência e que queremos que a comunidade tome conhecimento disso e que participe conosco também. Eu acho que esse documentário que vocês viram agora, eu acho que esse daí vai atingir e vai mostrar à comunidade a importância que a comunidade é para a nossa instituição. A TVI, nossos votos de gratidão e de muito obrigado por tudo que tem feito aqui pela nossa instituição. E que continue parceira, e que queremos que vocês estejam sempre juntos, do lado da gente, porque a nossa instituição é da comunidade de Itabuna. E a idade continua. E o idoso, que já deu muito por si e pela comunidade, precisa ter um tratamento diferenciado também, de amor, de carinho, de cuidado. E não é só Itabuna, a região, eles frequentam aqui, vêm para cá, colocam e são felizes, porque a gente dá muita atenção. Tem uma equipe maravilhosa de assistente social, psicólogo, nutricionista, as pessoas que trabalham nas funções de alimentação, de roupa lavada. Eu agradeço de coração essa manifestação, essa revista que está circulando, mostrando que o ser humano nasce e cresce com dignidade, com amor e com respeito, não só pelos filhos, como da comunidade. Esse documentário foi muito bom e vai circular pela cidade e pela região. O abrigo é da comunidade e da região. Não esqueçam a responsabilidade pessoal de cada um. Ajudar a amar ao próximo como a nós mesmos, que é a missão que Deus nos deu. Bom, esse evento é a concretização de todo um trabalho feito, né, por Vitória Santana, Davi Guimarães, Dona Lourdes e toda uma equipe centrada em proporcionar ao próximo o amor e o cuidado. Então, nesse café da manhã que tivemos aqui hoje, eu tive o prazer de passar um filme que tem 20 minutos, mas que conta a história de 100 anos. 100 anos desse abrigo maravilhoso, desse abrigo importante e necessário para a nossa comunidade itabunense e para a região. Então, aqui tiveram personalidades importantes, apoiadores, patrocinadores e, claro, os internos do abrigo que assistiram o filme e gostaram muito, eu fico muito feliz por isso. Então, é um prazer estar presente nesse momento e fazer parte dessa história dos 100 anos do Abrigo São Francisco com esse documentário que vai estar disponível online, vai estar disponível no site do abrigo e também vai estar disponível na TVI Play, que é a emissora que fez toda a cobertura aqui e que eu tenho o prazer de fazer parte. Olha, isso daí é um documentário incrível, especial, que conta a história, então, do Abrigo de São Francisco. A gente aqui da TVI, olha, tem um cineasta que é o Vitor. O Vitor preparou, então, aí esse filme, então, que será lançado em breve para você de casa assistir, acompanhar. A gente sabe que o Abrigo São Francisco, ele conta ali com voluntários, conta com profissionais que dão, então, todo o apoio, cuidado, amor a pessoas mais vulneráveis. Quando a gente fala de abrigo, a gente tem uma visão de um local triste, onde os sonhos, as vidas, os amores, a família, ela deixa ali de existir. Mas se a gente entendesse realmente o significado de viver, eu acho que quando a gente percebe a importância do cuidado, amar, do valorizar e respeitar principalmente cada idade, cada fase, talvez a gente tivesse uma realidade diferente, onde filhos não abandonassem pais, onde amores não abandonassem um ao outro. Eu acredito que independente de idade, seja na barriga, recém-nascido, criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso, eu acho que todos têm a sua relevância e importância, são pessoas, e quando a gente fala em pessoas, a gente fala em sentimentos, e a gente precisa validar e respeitar. Então, que você de casa se sente vontade de fazer uma visita, se sente do seu coração em conhecer a história dessas pessoas, se voluntariar, faça parte desses trabalhos. Eu acredito que mudam completamente a nossa visão de mundo. São pessoas fortes, com experiências de vida e conseguem ensinar, falar sobre tudo, conseguem dizer sobre a vida, destrinchar sobre muitas coisas que a juventude ainda tem por conhecer. Eu acredito que o Abrigo São Francisco tem uma relevância aqui em nossa cidade muito grande, traz aí, né, inúmeros
colaboradores que fazem com que a instituição ela se mantenha e muitas outras instituições aqui também de nossa cidade e aqui da região. Então fica esse recado você de casa também que tem vontade de contribuir, ajudar. Eu acredito que a gente vive agora, né, um momento muito difícil entre guerras. O Irã a gente encontra nesse momento aí também. A gente vê a situação atual de Israel sendo bombardeado. A gente observa a quantidade de ataques que tem ali, né, entre Iraque e Israel. A gente consegue entender também tudo que vem se formando. Uma situação muito difícil, onde pessoas estão ali no seu dia a dia corriqueiro, levando o filho para a escola. Aqui no Brasil, a gente tem essa felicidade. Você acorda de manhã, leva a criança para a escola, você vai ao trabalho, você volta, você almoça. Embora todas as possibilidades aqui que existem, com a nossa falta de segurança pública, com a criminalidade, a gente ainda consegue ter no dia a dia as nossas atividades normais. Quando a gente fala de países, quando a gente fala de penínsulas, de estados, lugares que tem uma guerra infinita, com lançamentos de bomba, de mísseis, é um bombardeio a todo momento, crianças que morrem a todo instante, são vidas ceifadas. Quando a gente viu aquele ataque, que os adolescentes, os jovens, os adultos estavam ali presentes, né, em Gaza, eles estavam ali em uma faixa de Gaza, e eles estavam curtindo um show de eletrônico quando começa o bombardeio. E além do bombardeio, a gente viu a potência que se tornou tudo aquilo, né, o medo, o susto. E muitas pessoas não chegam nem a conhecer de fato o que é a vida. Tem a vida ceifada, ainda pequena, tem a vida destruída. Que bom que a gente ainda tem aqui no Brasil essa disponibilidade de poder concluir, né, a nossa vida da forma correta, mesmo com todos os problemas. Então a gente faz a menção de uma coisa a outra, né? O abrigo que conta aí com história, com vidas, com pessoas e outros lugares do mundo que as pessoas não podem nem sequer viver, não têm o direito nem de viver, né? As imagens, elas deixam aí, olha, mostram o legado, pessoas que fazem com que o abrigo continue ali, né, de portas abertas. E a gente sabe que é importante tanto o nosso papel de ajudar, de falar e de disseminar amor. Eu acredito que a semente ela tem que ser plantada, independente de germinar ou não. A esperança de dias melhores, a esperança do cuidado, do respeito pelo próximo. Porque se a gente entrar no colapso mental de que o mundo está do jeito que está e não tem uma solução, acredito que começa a entranhar em nós. E se a gente entrar nessa verdade, eu acredito que a gente não consegue mudar nem a nossa realidade, né? Então, fica aí essa mensagem para você de casa, né? Tem vontade de trabalhar como voluntário? Tem vontade de cuidar ali, sejam de crianças em abrigos, de idosos? Vá, faça, dê amor. A gente tem aqui o GAC também, que desempenha um papel lindo, brilhante na atuação ali, nos cuidados dessas crianças que passam por esse problema de saúde que, assim, é terrível. Todos nós sabemos. E as famílias também que precisam sair de suas cidades e vêm para cá, deixam a vida inteira para trás para tentar traçar uma nova rota, né? Buscando por saúde. Então, fica esse recado aí para você de casa. E assim que a gente estrear esse documentário, você vai ser o primeiro a assistir. O telespectador da TVI fica antenado e recebe tudo em primeira mão, né? E a gente adora aqui, o coração fica quentinho vendo tudo isso. Mas continuando então aqui a nossa mensagem do dia e, claro, as nossas previsões, então, para as cidades aqui circunvizinhas. Olha, já tô um pouquinho gripadinha, a gente sabe que essa época do ano tem virose para todo mundo, você de casa protege a criançada. Eu acredito que essas viroses, elas vão ficando cada vez mais perigosas, né? Quando a gente fala de gripe, eu acho que todo mundo já sabe quais são os sintomas, né? Aquela dorzinha de cabeça, corpo doendo, tudo cansado, parece que um caminhão passou por cima. E agora, então, São João chega, a imunidade vai lá para baixo. Aí a gente gosta de comer um milhozinho cozido, um amendoinzinho bem quentinho, um salgadinho, eu mesmo sou apaixonada por sal. Uma canjiquinha, sopa.
A chuva tá vindo em Salvador, a gente já tá tomando sopa aqui em Itabuna. Eu acho que essa também é a graça da vida, né? O gostoso de se viver, a gente aproveitar também cada momento de uma forma única. Itabuna amanheceu então aí com um solzinho tímido, um solzinho começando a melhorar. A gente sabe que a previsão então para hoje, Itabuna, Pérola, Itabuna vem sol, vem chuva. Tem o que mesmo? Nesse momento, Itabuna se encontra predominantemente nublado, condições ensolaradas aí para o restante do dia, tá? Aqui na TV, nas imediações, aqui no Alto das Comunicações, a gente sabe que o dia tá bem bonito. Cássio? A gente sabe que por aqui o dia tá bem bonito, né? O sol começando a dar as caras. Eu amo quando o sol aparece. Parece que aquele azul do céu dá uma alegria, né? Dá uma felicidade na gente. Porém, Itabuna tem previsão então de chuva para amanhã. O feriado aí, olha, gente, vai ter chuva, 55% de chuva então aqui para Itabuna. Ai, gente, meu olho entrou alguma coisa aqui. Ao vivo é assim. Alguma coisa no olho aqui da apresentadora de vocês. Mas continuando aqui para você de casa, pode sim esperar solzão hoje aqui em Itabuna, a partir das 14 horas. Aí é que o negócio vai ficar firme, hein? Itabuna hoje a máxima de 29 graus, nesse momento a sensação térmica é de 27. A madrugada fez aí sim o friozinho, aquele frio que a gente gosta, que não é tão frio como Conquista, que nesse momento também, por lá o negócio, ó, tá frio, hein? Gustavo que o diga aí pra gente. Mas aqui em Itabuna é esperado aí, então, solzão para o restante do dia. Ilhéus também, nesse momento, está pouco nublado. Sensação térmica, então, em Ilhéus, nesse momento, é de 26 graus. A máxima chega aí a 28. Itacaré, 26 com máxima de 26. Itajuípe, 25 com máxima de 27. Vitória da Conquista, 19 graus, máxima de 21, predominantemente nublado. Salvador, um solzinho gostoso por lá para o turista visitar, conhecer a Barra, Pelourinho, enfim, fazer toda aquela rota que a gente ama, né? A gente sabe que a Bahia sabe recepcionar, bom para comer aí também aquele acarajé gostoso e, além de tudo, aquela moqueca baiana que tem o seu lugar, né? Tem respeito, a gente sabe que é bom, viu? Eu mesmo agora fiquei com a vontade de comer uma moqueca quando a gente fala em comida. Oh, meu Deus! Ai, dá uma vontade de comer, né? Então, agora continuando aqui os nossos destaques do dia, tem uma notícia muito assim que, além de despertar uma tristeza pela situação atual de criminalidade, desperta esperanças de dias melhores, de que as pessoas elas continuam também sendo boas, né? Embora o mundo esteja da forma que está, ainda assim existe gente do bem. Um passageiro de ônibus então assumiu ali o volante quando o motorista ele foi baleado no Rio de Janeiro. O rapaz ele estava ali vindo do trabalho, mas mostra a imagem aí de vocês, olha, vocês veem na tela. Mostram então ali o motorista de ônibus, ele foi baleado, tá? Ele foi baleado ali então na região do abdômen, numa troca de tiros entre polícia e traficantes nesta última terça-feira. Então assim, no finalzinho já de ontem aconteceu esse tiroteio. A gente sabe que essas imagens mostram aí o momento em que o motorista do ônibus está ali sangrando, ensanguentado. A gente vê que a farda dele é uma coloração ali, né, entre o bege, chegando ali quase no branco, e mostra realmente, pode deixar a imagem aberta, Cássio, para o pessoal de casa conseguir entender. Ele então vem para cá, olha, próximo à catraca, é um momento que um passageiro ele pula essa catraca e pega ali a direção do ônibus então. O que acontece é que, em resposta à ação da polícia, quem havia entrado ali no complexo, os traficantes atiraram contra os carros que passavam ali e os ônibus também na avenida. O rapaz, ele passava ali nesse ônibus com esse motorista e outros passageiros. Quando, então, o motorista foi atingido, foi levado aí para o hospital também, recebeu os atendimentos necessários e teve alta. Então, ele passa bem nesse momento. O motorista é o Marcelo Silva Marques, de 54 anos. Então, ele foi atingido ali, olha, no abdômen e também no braço, tá? Ele foi atingido ali também no braço.
Marcelo Dória também, ele estava ali presente no ônibus, né, quando ele assume então o volante, e ele disse o seguinte: a gente não podia deixar ele lá sofrendo, então eu precisei agir o mais rápido possível. Ele conta então que ele viu o rapaz ali muito ensanguentado, perdendo muito sangue, muito frágil, e ele entendeu que se ele não tomasse ali as rédeas do que estava acontecendo, poderia ser pior. Poderia então o carro ser atingido mais uma vez, ou algum passageiro, o motorista ou até mesmo ele. A gente consegue observar aí também, olha, tem um vídeo, põe aí pra gente, Cássio, o vídeo pro pessoal de casa entender o que de fato aconteceu, né? Um intenso tiroteio ali na avenida. As pessoas falam que até o momento em que o corpo de bombeiros chegou no local, era uma intensa gritaria, muitas pessoas machucadas e, além de tudo, o susto tremendo, né? Eu acredito que são marcas que ficam pro resto da vida. Olha aí, esse é o momento, então, ali, olha, a gente consegue ver a grande quantidade de polícia, tá? A gente vê os policiais correndo, muitas viaturas, as pessoas se abaixando ali também na rodovia. É muito triste, né? Quando a gente fala aí de pessoas que estavam em mais um dia normal, de correria no trabalho, cansado, esperando para voltar para casa, quando de repente, olha, acontece uma situação dessas. Eu acredito que é um susto para quem está vivendo tudo isso, para os familiares, principalmente depois que tudo acaba, né? Acho que é uma imagem, uma cena horrível ali, vivida também por essas pessoas. A gente fica na expectativa de que agora seja contido cada vez mais essas situações, né? Aqui na Bahia, em Salvador, a nossa capital baiana, aconteceu um tiroteio ali na avenida paralela, onde uma dentista, ainda muito jovem, 25 anos, ela estava indo ao trabalho pela manhã de uma segunda-feira com o moto Uber, que a gente conhece como funciona. Você pede ali no aplicativo, a moto chega, você embarca e no destino você faz o pagamento e pronto. Enquanto ela estava ali na moto, começa um tiroteio entre polícia e alguns elementos ali armados, quando então ela é atingida. Ela foi atingida, foi levada para o hospital, porém ela já tinha perdido muito sangue. Foi pedido doação então em nome da jovem, a família pediu ali por socorro. E além de tudo, sabe o que acontece? De verdade, nosso país ele está numa crise na segurança pública. Felizmente, as pessoas que são inocentes, as pessoas que não têm ligação nenhuma com nada do que está acontecendo no atual momento, entre polícia e bandidos, elas que sofrem com tudo isso. A gente vê pessoas morrendo de bala perdida, por assalto, sequestro, agora diminuiu os números, mas antes era mais comum também. Entretanto, os assaltos eles aumentaram gradativamente. Não foi que hoje foram 10 e amanhã 10 mil, não. Hoje 10, amanhã 1.000, depois 10 mil, depois 100 mil, depois 1 milhão. O que a gente fala? Os dados, eles estão aí, as estatísticas existem e cabe a gente falar ou não, né? Eu acredito que tudo que a gente busca, brasileiro, ele tem força, principalmente quando é unido. E a nossa resposta deve ser nas urnas, buscando por segurança, principalmente observando se os nossos votos eles foram feitos ali por merecer, tá? Por que eu falo os nossos votos? Porque a gente vota para várias áreas, né? Vários partidos, às vezes pessoas que não têm ligação uma com a outra. Então, observe. Se na área que você votou, seja de vereador, prefeito, governador, deputado federal, municipal, senador, não está fazendo nada, é hora de você dar a resposta, né? E a resposta a gente consegue dar nas urnas. A urna é o poder do brasileiro. Eu acredito que no estado, né, onde tem a democracia para se votar, escolher quem você quer, de acordo com os seus princípios, valores e o que você deseja para amanhã, eu acredito que é super importante, né? Olha, uma outra notícia que eu quero partilhar aqui com vocês, então, nesta manhã de quarta-feira, é sobre 2 advogados que são suspeitos de matar clientes em São Paulo. E eles foram presos ali em um condomínio de luxo. O Hércules Praça Barroso e a Fernanda Morales Teixeira foram presos aí em São Carlos na Operação Jogo do
jogo duplo. Eles foram acusados aí, então, de mandarem matar 2 clientes. José Eduardo e Rosana eram clientes desse casal aí de advogados há mais de 10 anos. Havia uma relação ali, então, de confiança entre esses 2 advogados, que eram um casal, e o casal que foi morto, então, ali na porta de casa. Até o momento, uma das coisas que mais chama a atenção é que eles foram encontrados na noite, então, do assassinato, por vizinhos que estranharam que a luz da casa não acendeu. E eles rotineiramente chegavam ali por volta, então, das 18 horas ou 18h30 e começavam a acender as luzes de casa. Então, pela varanda inteira era acesa a luz de dentro. Então, eles viam a claridade. Estranharam porque o carro estava ali dentro, então, dessa área aí também da residência do casal. Entretanto, quando eles se aproximam, esses vizinhos se aproximam do carro, observam que a moça, ela estava completamente desacordada, muito ensanguentada, e o corpo estava jogado numa posição que eles entenderam que não era bebida, não era sono, e que se tratava de um crime, um homicídio. É quando eles chamam a polícia identifica que os 2 foram ali baleados, atingidos, então, dentro do carro. O que acontece é que os familiares alegaram, então, agora, após a suspeita desse casal de advogados terem mandado matar esse casal de clientes, é que eles foram ao velório. Foram ao velório, prestaram solidariedade aos familiares e que esse casal teria feito tudo isso para não demonstrar que eles poderiam ser, sim, suspeitos. Entretanto, eles tinham interesse em um dinheiro que entraria para a família. Além também deles não terem ali herdeiros diretos, né, que são filhos, e eles acreditavam que conseguiriam então tomar ali os bens desse casal. A gente também fica na expectativa para que seja feito aí agora, né, um exame técnico do local para constatar a forma também que a dupla agiu, quem foi de fato que fez a execução, quem foi o mentor da execução, quem atirou nesse casal. Eu acredito que as pistas elas ainda estão aí para serem investigadas, encontradas. A gente fica na expectativa também de entender o porquê de tudo isso. Acredito que a maldade humana ela tem tomado uma proporção que a gente não se surpreende mais com muita coisa, né? Um casal de advogados que advogavam há mais de 10 anos para 2 clientes que também eram casados, que tinham a bolada para receber, e agora eles mandam matar esses clientes e ainda vão ao velório, choram, a família está consternada nesse momento, tanto pela perda dos 2 familiares, quanto então pela situação que eles fizeram. A frieza, a crueldade de matar e ir no velório chorar. Acredito que uma raiva é muito grande e a gente consegue imaginar aí como esses familiares se encontram nesse momento. Olha, uma outra notícia aqui também que eu tenho para vocês, então, além de todas essas que nós tivemos hoje, é o seguinte: quando a gente fala, então, ali sobre São João, a gente tem que ter em mente, olha, que vem aí também muitas festas aqui em Itabuna. Então já fica o convite aí para você de casa, curtir, aproveitar. Você das cidades circunvizinhas, aproveitar aqui em Itabuna, uma grade muito boa, muito gostosa também de se ouvir. E a gente sabe que sertanejo, forró, arrocha, São João, olha, traz tudo numa linha só e coloca na fogueira e solta ali pra gente viver e festejar. Vale ressaltar que no circuito é necessário que você siga à risca todas as regras pela sua segurança e a segurança dos demais. A gente sabe que bebidas de vidro não serão permitidas, então fica já em alerta, olha, atenção, toma cuidado. Além de tudo, está sendo montado, hein? Para quem gosta de aprontar nas festas, de brigar, quer bater no colega, quer matar, quer fazer isso, quer fazer aquilo, já fica ligado porque ali, bem próximo da Arena Zé Cachoeira, então, na prefeitura já está sendo montado uma cela, hein? Não só uma, como várias celas ali que essas pessoas passarão
suas noites juninas, suas noites de Itapedro, de São João. Se eu fosse você, ficava ligadinho, porque tem regras a serem seguidas. Se você não seguir a regra e tiver algum descumprimento, a Polícia Civil, Polícia Militar estará lhe prestando o devido acompanhamento até a cela bonitinha onde você passará a sua noite, nesse friozinho gostoso, dormindo no chão, uma cobertinha assim, ó. Às vezes nem coberta tem, mas o colchão é bem fininho. Então, você escolhe. Quer curtir a banda Lídia Rocha, de sertanejo, ou quer curtir na grade, na cela? Se eu fosse você, ficava ligadinho, seguir as regras, tá? Não serão permitidos aí garrafas de vidro e diversas outras coisas, pela nossa segurança, prezando ali no conforto de todos nós, né? A gente sabe que São João é uma época gostosa. A Tonezinha veio toda colorida hoje. Eu, ainda essa semana, não sei, não prometo pra vocês. Mas na seguinte, eu chego aqui toda igual a Maria Chiquinha, hein? Vou chegar aqui pra vocês toda decorada, parecendo a árvore de Natal. Toda colorida, então, pra gente começar aí já a nossa temporada de São João, a temporada gostosa, as comidas típicas, comidas de raiz, de fato, né? Eu amo, 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 amo. Agora, continuando aqui, uma das nossas notícias também, que serve de alerta para você, tanto que cria animais de grande porte, quanto para você que tem criança, tem adolescente em casa. Tenha cuidado ao deixar a criança para rua. Se na vizinhança também tem cachorro ali bravo, fica ligadinho. A gente tem um vídeo aí que mostra adolescentes subindo no teto de um carro para fugir de pitbull, para fugir de um ataque de um pitbull solto. Põe pra gente aí o vídeo, produção. Aí eu já tava escoleira. Antes de descer do carro pra ver o buraco. Então assim. Olha, a gente sabe que esses ataques, eles acontecem. E além de ter um cuidado redobrado para que esse animal ele não seja, então, ali alvo de ataques por pessoas, porque, obviamente, você vendo seu filho passar por uma situação como essa, você fica consternado, né? Primeiro porque é um animal que, sim, ele tem muita força, tem uma agressividade um pouco maior. Não é que o Pitbull seja uma raça agressiva. Entretanto, é uma raça com muita força, que sim pode demonstrar ali, olha, muita agressividade em várias ocasiões. Em primeiro lugar, a gente deve ressaltar que animal tem que ser tratado como animal, com amor, cuidado, carinho, mas é animal. O animal é irracional, ele não vai olhar para o ser humano e vai falar, vou te fazer um beijinho agora, um carinho. Se ele estivesse sentindo ali ameaçado, esse animal provavelmente ele estava preso, né, em casa e ele conseguiu fugir. E assim, quando a gente fala de um animal deste tamanho, um animal enorme, o pitbull ele é bem gordinho também, além de ser um animal assim, visivelmente qualquer lugar que você passe, você identifica que ele saiu ali de algum lugar. As crianças agiram muito rápido, né? Tiveram ali um raciocínio muito rápido, um raciocínio Criada em lógico. 2005. As crianças tiveram ali um raciocínio rápido, um raciocínio lógico, e elas conseguiram então subir ali no carro. Nesse momento a gente consegue identificar exatamente, olha, que o cachorro, ele ainda em alguns pulos quase consegue subir no carro, né? E teve uma situação muito difícil aí nesse vídeo, ó, que dá uma aflição, vontade de adiantar, de tirar logo, saber o que aconteceu. É quando o cachorro, ele pula e ele sobe no carro. A criança dá um chute nele, ele se desequilibra pelo carro ser muito liso. Então, assim, as patas dele, né, acabou escorregando ali também.
e ele cai. Olha aí a imagem, ó, ele faz o contorno ali do carro e ele, olha, quase sobe, gente. E subiu. Olha, ainda tenta puxar uma das crianças e ele escorrega ali pelo visor do carro. É muito triste, né, tudo isso. Graças a Deus não teve aí nenhuma vítima fatal. Entretanto, as crianças ficaram, além do pânico, do pavor, né? Algumas ficaram machucadas, com escoriações leves nas pernas, que foi quando o Pitbull sobe ali no carro justamente e tenta puxar uma das crianças. Eu acho que esses casos, né, com o Pitbull envolvendo Pitbull, eu acho que já era para quem cria. E até mesmo aí, olha, as autoridades que cuidam, elas poderiam trazer também multa. Quem cria cachorro tem que dar amor, abrigo, segurança, porém tem que dar limite, não ao animal, mas a si mesmo. Se eu sei que meu animal tem capacidade de pular esse muro, vou fazer alguma coisa. Ou eu vou tampar esse muro, ou eu vou deixar ele longe do muro. Agora, se eu não dou o limite necessário, eu tô esperando que um animal irracional não pule esse muro, por quê? Se tem pessoas caminhando, se tem gente lá fora, tem barulho, dá a sensação do animal é de querer fugir dali, de explorar. Então, assim, não adianta a gente culpar o animal, porque o animal é irracional, não sabe o que está fazendo nem o que está acontecendo. Agora, esses donos fazem porque gostam, fazem porque quer. E não é possível. Eu sei que o animal pula, eu sei que o animal tem uma capacidade extrema, um animal forte, pesado. E eu não faço nada? Pelo amor de Deus, né? Aí dificulta também e muito. Aí tem vidas em jogo. Filhos, netos, sobrinhos, irmãos. Infelizmente, a gente vê aí, olha, uma cena como essa, né? É muito triste, é de fato, assim, muito difícil, né? É uma cena conturbante. É de deixar qualquer um assustado. Imagina os pais observando uma cena como essa. Eu acho que é um trauma para a vida inteira, né? Além de que provavelmente é a gente observar que esses animais, eles ficam dentro das residências, agora o quê? Solto, assim, de qualquer jeito, perto do portão. Eu acho que se você tem um animalzinho, cuide, zele e ame. Mas observe que existe um limite entre o seu gostar e a segurança do outro, né? É uma situação muito difícil que precisa ser revista o mais rápido possível, né? Tonazinho, o que você tem mais aí pra gente? Toné? O que você tem mais aí pra gente? Falar só a questão da água, né? Porque inaugurou finalmente, depois de vários adiamentos, inaugurou o segundo tanque, segundo reservatório da EMASA, que vai contemplar vários bairros da Zona Sul. Boa iniciativa, claro que é. O primeiro reservatório foi inaugurado em março, se não me engano. Foi inaugurado em março e fica no Novo Lomanto. Esse segundo no Novo Jaçanã. O do Novo Lomanto, a capacidade é de apenas 3 milhões de litros. Apenas não, é uma quantidade razoável de água. Agora, esse que foi inaugurado agora nesse sábado, aqui no Novo Jaçanã, aqui eu digo aqui porque eu moro ali próximo de Jardim Primavera, mas sua capacidade é 5 milhões de litros. Só que esse lá do Novo Lomanto beneficia vários bairros, inclusive lá na Zona Oeste, Nova Itabuna e outros bairros. Só que o pessoal está reclamando do Emanuel Leão, que está faltando água. Ué, esses reservatórios não foram realmente construídos em parceria, diga-se de passagem, com o governo do estado para contemplar esses bairros que sofrem e vêm sofrendo com falta de água. O próximo reservatório, o terceiro que eles pretendem, que é do projeto Mais Água, eles pretendem construir, é na bairro de vai contemplar a Zona Norte, acho que é norte. Eu me perco nisso, é norte, sul, acho que é norte, que é Califórnia, Fátima, para lá. Então, vai ter ainda o terceiro, reservatório número 3. Já são 2. O primeiro, Novo Lomanto, com capacidade para 3 milhões de litros. O segundo foi inaugurado sábado, fica no Novo Jaçanã, capacidade para 5 milhões. Mas no bairro Manuel Leão, atenção, Imasa, está faltando água. E eles garantem
A Imasa garante, a sua diretoria, de que com esse reservatório não vai mais ser possível fazer aquelas terríveis manobras. Ou seja, tá chegando água aqui, despeja um pouquinho aqui, fecha, abre em outro. Não vai ter necessidade disso, que a água vai cair diariamente na torneira da casa desses bairros, da casa das pessoas, nesses bairros contemplados. Eu vou observar que eu moro em Primavera, estou sendo contemplada por conta do reservatório do Novo Jaçanã, que é ali perto. Aí tem Sarinha, Vila Nália, um bocado de bairros, loteamentos, tudo ali que vão ser, realmente, foram contemplados. Eu vou observar que estava mais de uma semana sem água no Primavera. Começou a chegar segunda-feira. Quer dizer, inauguraram no sábado, mas não caiu água no sábado. Só veio a cair na segunda, já tinha 10 dias sem cair. Então vamos observar, vamos ver se isso vai funcionar. Mas no Manuel Leão tá faltando água. Cadê a água? Eu não sei se é contemplado, esse bairro está sendo contemplado pelo reservatório número 1, que está no Novo Lamanto. Pérola. Olha, não só esses bairros, mas o São Caetano também, né? O São Caetano, O São Caetano está sendo contemplado pelo esse novo, esse reservatório número 2. E a água continua faltando por lá também. Tá E difícil. fizeram vários testes. Inclusive foi adiado várias vezes a inauguração para entrar em operação. Então agora já entrou em operação a partir de sábado. Mesmo assim, antes de inaugurar, eles disseram de que já estava em funcionamento. Já tinha até passado da fase de teste. Estava em funcionamento, mas ela só começou a cair na segunda. E você está dizendo que no São Caetano não está caindo água? São Caetano tá faltando água, né? São Caetano, na verdade, ali quase aqueles bairros todos, né? São Caetano, Pati, tudo ali, circunvizinhos, falta água. Não é de agora, né? Na verdade, agora é só uma continuação. A gente espera que esse reservatório ele realmente forneça ali, né? É difícil. Precisa cozinhar, lavar, passar. E aí, faz o quê? Deixa tudo parado? Não, e a conta é paga em dia, Pérola. Se você não E alta. se você não pagar, Baratinha não. corta. Então é isso aí. E é caro, hein? Não é barato, não. Então, acredito... Aqui em Itabuna a gente paga taxa de esgoto quando não tem esgoto. Pois é. E a situação é difícil, viu? Porque o pessoal precisa lavar a roupa que tá suja, precisa limpar a casa, cozinhar. Vai fazer o quê, Tônia? Comprar água. A água tá caro também, viu? Pra comprar o tanque bomba, o caminhão, o carro-pipa. Vem aqui, menino. Eu tenho bomba. Agora tem outra coisa. Eu tenho um tanque embaixo, né? Que realmente que posso usar. Mas tem um bomba. Aí a bomba, quando falta água, você liga, você gasta o quê? Energia. Aí aumenta, tira de um e aumenta de outro lado. Aí você tem que ligar o motor, tem que ligar a bomba e é pela energia. Tem que botar a tomada e energia elétrica. Aí você vai consumir energia. Aumenta sua conta de luz. Pois é, né? Então a gente se vê numa situação difícil. Se aperta de um lado, solta do outro. E o dinheiro, ó, Tônia, vai fugindo do brasileiro, vai fugindo do itabunense. Hein? Não, eu tô falando, aí aperta de um lado, solta do outro e o dinheiro vai com O dinheiro some, porque continua tudo caro. Até milho tá caro, então, né? O milho tá caro, o amendoim, Ah. 7, 8 reais o litro. Não entendi. O milho é o quê? 10 espigas por quanto? Não. É 5, não? Cinco. Ou é menos por 10? Você quer alguma coisa lá por Não, acho 5 ou 6 espigas por 10 reais. 5? Se for 5, é 2 reais a unidade, claro, né? É bonito. Tá caro. 1 litro do amendoim ainda tá caro também. Agora tem que correr e vender, viu? Tem que vender até domingo. Porque depois de domingo ninguém vai comprar mais milho, porque já passou a época de São João. Então eu acredito que até na segunda-feira, se quem tiver tempo ainda e puder esperar, até na segunda-feira você comprando, que é a véspera de São João, você comprando, os preços vão cair mais. A tendência é cair mais. Porque tem muito milho. A produção tá boa. Você vai nas feiras ali aqui, de Itabuna, tem milho pra dedéu. E tem milho e tem muito amendoim. Muito E mesmo. é uma coisa que você não pode congelar, né? Você vai congelar amendoim, como é que vai? Não sei. Não. É Mas dá difícil. pra fazer uma canjiquinha com milho, dá pra fazer um bolo, nossa. Uma pamonhazinha, né? Pamonha eu não gosto não, Tônia. Vixe, Aí eu já não Maria. gosto de canjica, eu gosto de pamonha. Eu como, eu gosto de bolo de milho, menina. Mas eu gosto de bolo de milho cremoso.
Minha filha, não fala isso não, que me dá vontade de comer. Eu comi um bolo, gente, tão gostoso de milho, Toné, que até hoje eu tô desejando esse bolo. Ai, essa época do ano é uma delícia, né? Um friozinho Mas gostoso. a gente não pode fugir dessas raízes, dessas características, dessa tradição nordestina. Ô, Toné, Isso só tem aqui. Agora que eu tô vendo, viu, Pérola? No Sudeste, escolas, artistas, celebridades fazendo forró, fazendo festa junina, coisa que não tinha antigamente. Isso era uma coisa típica só do Nordeste. Agora o Sudeste e o Sul já estão fazendo festinhas em escolas, com tema junino, que não tinha. Agora eles entenderam que o merchan é grande, o marketing é grande, que funciona e que rende, é lucrativo, dá dinheiro e que é super interessante, mas é uma característica nossa, nordestina. dos estados nordestinos. O Nordeste, na verdade, tem uma alegria em si, né, Toné? Muita cor. Eu acho que, na verdade, o São João, ele chega como uma data ali de venda, uma data que realmente é comercial, mas tem uma alegria. Eu acredito que a gente já se prepara. É uma tradição, de fato, né? As famílias se reunirem, comer o milho, o amendoim, as crianças já ficam Soltar na fogos, as crianças expectativa. soltar aquelas coisas de fogos. E as Não balão, né? quadrilhas? Porque balão é proibido, né? É, não pode. E as quadrilhas juninas. As Hoje quadrilhas tem juninas. se perdido As muito, músicas, muito, eu tava muito, comentando muito. no programa de Charles essa semana, as músicas são típicas do Nordeste. Não tem que estar música eletrônica, né? Tem que estar sertanejo E o que universitário, você acha? Me conta funk, aí. hip hop, não sei o que. Isso não funciona. Street dance não funciona. Tem que Então, Nézia, tocar forró raiz. o que você acha aí dessas bandas agora aí pro São João? A Loki, bota Não, a Loki não é banda, a Loki é música eletrônica, tem nada a ver, Mas não você combina. gosta? Você gosta, Tonezinha, no Eu São adoro João? música eletrônica, adoro a No Loki. São João, Mas vamos separar. Não, no São João não, Pérola, não existe isso. Tem São que João, ser eu acho forró, que tem pode que ser ser pé de isso. serra. Tem que Tem ser que ter a a raiz, zabumba, o de fato. triângulo, a sanfona e acabou. É isso aí. Num sertanejozinho universitário, Você vai pode ou não? fazer uma banda de forró sem sanfona? Não pode, gente. Não pode. Não existe. Que é o instrumento mais importante que tem. É a sanfona. Eu acredito que o São João ele tem que permanecer, né? Senão a nossa tradição ela vai se perdendo. Uma das coisas, Tona, que eu mais observei, principalmente nesse ano, é que poucas pessoas se falam, Tona, naquela alegria de colocar, né, as bandeirolas nas ruas. Além da avenida principal aqui da cidade, eu vejo poucas. Minha rua eu tomei um susto. Eu acordei de manhã, eu vi o povo decorando, colocando. Gente, eu falei, meu Deus, que coisa linda! Já tinha 2 anos que eu não via. Isso é uma tradição que aqui em Itabuna já teve muito, eu já comentei isso aqui. Que a gente se reunia, quando eu era adolescente, reunia todo mundo na rua, fazia uma vaquinha pedindo dinheiro a um e a outro para comprar as bandeirolas. Depois todo mundo se pendurava e fazia botava as bandeirolas naqueles cordões e botava lá e enfeitava a rua toda e fazia fogueira e fazia quadrilha e fazia roupa e vestido de caipira e comprava chapéu e fogos e isso e aquilo. Era uma festa. Era realmente interessante, muito interessante. Algo se perdeu. Hoje aqui Itapeiro só mega festas e trazem gente de fora que não tem nada a ver com forró para cantar. Aí aglomera mais de 80, 100 mil pessoas num lugar só e não investe no forró dos festejos juninos dos bairros. Enfeitar as ruas, isso é o poder público que devia fazer. Enfeitar as ruas. Mas também tem famílias que não querem sair. Ficar lá em suas casas, nas portas, vizinho. São João passou por aí, o licor de ginipapo, toma um licorzinho de maracujá aqui e ali, esquentar. Pronto, é isso que é bonito. Isso que a gente não tem que deixar perder. Não pode deixar de fora. Ó, eu vou voltar a falar aqui sobre os bairros contemplados o tanque com o reservatório número 2, que foi inaugurado sábado. Olha os bairros estão sendo contemplados com esses 5 milhões de litros de água. Esse reservatório do Novo Jaçanã. Além do Jaçanã, o Santa Clara, o Jardim Jaçanã, o Jardim Primavera, o São Caetano, e Pérola tá me falando que tá faltando água do São Caetano. Vila Nália, o Novo Vila Nália, o Jardim Cordier, o loteamento Jardim Cerrado, o Pedro Jerônimo, o Sarim Alcântara, o Banco Raso, o Daniel Gomes, o Fonseca, o Novo Fonseca, o loteamento Guedes de Pinho, o loteamento Parque São Jorge, o loteamento Pomar do Rio, o loteamento residencial Flores Tropicais, o loteamento Santa Teresa,
o loteamento Vila Maria, o núcleo habitacional da CEPLAC e Santa Rita. Todos esses bairros, esses loteamentos, estão sendo, segundo garante o pessoal da Imasa, estão sendo contemplados com esse reservatório que foi inaugurado sábado. Ela está me dizendo que está faltando água no São Caetano. Ué, Tonezinha, tá faltando e muito. Há quantos dias, você sabe? Mais de 15 Não. dias? Quantos dias eu não sei dizer, mas eu sei que fica muitos dias sem cair água, então... Mas diz que agora vai cair quase que não, disseram diariamente. A partir de quando? A partida já foi inaugurado sábado, já está em funcionamento. Não é, Tomara. vai cair água todo dia, foi o que eles disseram. Eles disseram. E tem que chamar um pessoal aqui, se o presidente não puder vir, Ivan Maia, traz o diretor técnico dessa área, que é o João Bittencourt, para ele explicar que não vai ter mais manobras, vai cair direto todo dia nesses bairros aqui, nessas localidades que eu citei aqui. São muitos bairros, muitas localidades. Então tem que cair. E se não estiver caindo, explicar por que não está chegando água. Porque a conta está chegando, viu? A conta chega. E alta, viu? Não é baratinho, não. Olha, nós já estamos chegando ao finzinho do programa de hoje. Você tem mais algum assunto, Toné, para o pessoal de casa? Eu quero dizer a vocês que vocês vão pegar a estrada, tenham muito cuidado. Volto a dizer, é uma questão de segurança. Não é, se tirar com criança, mais cuidado redobrado ainda. Mais ainda. Procure sair num horário bom, 10 horas, 11 horas da manhã. Procure, não viaje à noite. Procure sempre que você vai viajar. Não precisa velocidade, não precisa correr. Procure viajar de dia. Porque se tiver um problema, um pneu, alguma coisa ali, você resolve, vai, troca o pneu, arranja uma ajuda ali, tá perto de uma cidade, vai lá, chama um mecânico, né, reboca o carro. É fácil. Não procure sair de noite. De noite não é bom. As estradas não oferecem segurança. Aí não tem, o sinal do celular não pega. É complicado. E tenha cuidado, que essas estradas oferecem risco, às vezes são mal sinalizadas, tem buraco na pista, tem animal na pista. Então, tome cuidado. E a bebida não é bom, não é um complemento bom para um período desse. Se você estiver bebendo, vai numa festa, vai ter um amigo ou uma amiga que não bebe, melhor ainda. Ou então, junte um grupo de amigos e aluga uma van. Pronto, fica mais fácil. Ou então vai no bate e volta. É mais um dinheirinho que você gasta, não importa, mas você vem tranquilo. Não precisa estar pegando no volante, já bebendo, isso não funciona. No mais, eu quero agradecer a vocês. Feliz São João. Anarie. Se divirta. Pode comer muita canjica, tomar muito licor de genipapo, pamonha, milho cozido, milho assado, bolo de milho, bolo de aipim. E é isso aí, vá curtir o seu forró. Que afinal a gente merece. E eu acho que é uma coisa, um detalhe, viu Pérola? Que o São João só é feriado no estado nordestino, né? Eu acho que no sudeste não é feriado não, terça, né? Não. Amanhã é feriado nacional, que é um feriado religioso, é Corpus Christi, né? Uhum. Tem gente aqui já na Bahia que já tá emendando, já tá saindo amanhã, só volta lá pra quarta-feira, da próxima semana. Boa viagem, juízo, até a próxima. TVI, 20 anos. Olha, eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência que ficou conosco aqui até esse final de programa. Dizer que amanhã a gente retorna aqui nesse feriadinho gostoso, com muitas notícias. Um beijo especial, fiquem com Deus e olha, boa quarta-feira para vocês. Tchau, tchau.